Bom, eu acho que a gente já pode começar, né? São 7h06. Então, eu gostaria de desejar uma boa noite a todos os presentes. Sejam todos muito bem-vindos a esse evento promovido pela Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da CINV. Hoje, nós vamos abordar uma ferramenta jurídica estratégica de extrema importância para o setor imobiliário, que é a cláusula compromissória. Entender como a gente pode utilizá-la e quando deve utilizá-la pode ser o diferencial entre o litígio que se arrasta por anos no judiciário ou uma solução rápida, técnica e confidencial num procedimento de arbitragem. E para conduzir os trabalhos da noite e compartilhar o vasto conhecimento sobre o tema, a gente tem a honra de receber o Dr. Gabriel de Brito Silva. A Gabriela vai ler aqui para a gente o currículo resumido do Dr. Gabriel, para que vocês possam conhecê-lo melhor. Vamos ser breve aí, Gabi, o pessoal quer conteúdo. É bem resumidinho, porque o currículo dele é muito grande, pessoal. Então, temos aqui a honra de ter o Dr. Gabriel de Brito Silva, sócio do escritório Brito e Lamego Advogados, membro da Comissão de Mediação, Arbitragem e Dispute Board do IBRADIM e da Comissão de Arbitragem Imobiliária da Subseção Barra da Tijuca da OAB do Rio de Janeiro. Coordenador da Comissão de Arbitragem do CCMT, Centro de Consensualidade em Matéria Tributária e Aduaneira, integrante da lista de árbitros de diversas câmaras arbitrais, dentre as quais aqui a nossa Câmara da CINV. Principal, hein? Colaborador em artigos e matérias jornalísticas no Valor Econômico. E também sei que o doutor está participando do canal Momento Arbitragem do doutor Asdrúbal. Vamos falar dele. Legal. Então, vamos passar a palavra ao doutor Gabriel. Lembrando, pessoal, que a ideia aqui dessa aula, porque basicamente vai ser uma aula, é o doutor Gabriel falar por uma média de 1 hora, né, palestrar por uma média de 1 hora, e depois a gente abre para perguntas. Aí sintam-se à vontade, se vocês quiserem abrir o microfone e fazer as perguntas, ou encaminhá-las através do chat, que daí, no caso, nós vamos lendo aqui e passando para o doutor Gabriel. Então, que tenhamos uma ótima noite de estudos. Vamos lá, Gabi. Eu pedi aqui para compartilhar, não sei se está compartilhando o material. Tá, sim. Sim, aqui conosco, sim. E o tamanho dele tá bom? Tá, né? Tá bom? Sim, para nós está tudo bem. Ok. Então, vamos lá, né? Então, Gabriel de Brito Silva, vocês já viram ali, o que mais importa está ali o Instagram, o meu WhatsApp, então fiquem à vontade, não tem negócio de sábado, domingo, feriado, pode mandar um WhatsApp para mim, direct, com todo gosto, terei em responder qualquer dúvida, em compartilhar tudo que tem a ver aí com a nossa arbitragem, né? Vamos fazer um panorama inicial aqui sobre noções, para todo mundo estar na mesma página quanto à arbitragem, depois a gente entra nas cláusulas e depois aí a arbitragem no mercado imobiliário. Vamos ver como é que vai ser essa dinâmica, né, Gabi? Mas eu pensei essa abordagem inicial, de pontos relevantes, né? Depois a gente entra na cláusula e depois essa correlação da arbitragem no mercado imobiliário. Primeiro ponto está ali, primeiro contato com a arbitragem, né? O meu primeiro contato com a arbitragem foi ainda na faculdade. Felizmente, fiz IBMEC aqui no Rio de Janeiro e, de forma obrigatória, tinha a cadeira de arbitragem. Isso lá em 2006, segundo semestre de 2006. Tive aula com a Fabiane Versosa, que nem sabia quem era a Fabiane Versosa, mas depois, claro, com a maturidade no mercado, você vê que é uma das grandes figuras aí da arbitragem, foi muito importante para mim. Seguidamente, passei a estagiar no escritório do José Gabriel Assis de Almeida, que é um dos magos aí do societário aqui no Rio, né? E também passei a ter contato aí também com a arbitragem. Então, veio lá de 2006, 2007, 2008, nós estamos em 2026 hoje, então quantos anos que já estou aí. Mas muita gente não tem essa experiência da arbitragem na graduação, a maioria das faculdades sequer está como eletiva, então a gente sempre fica naquele sistema do CPC, do litígio e da porta única de solução dos litígios, como sendo aí o Poder Judiciário, né?
E a arbitragem vai além do método, é também um mercado de trabalho. É um mercado de trabalho para árbitros, é um mercado de trabalho para os advogados, né? Então, é muito importante que a gente esteja aqui nesse momento a fomentar, acima de tudo, o Instituto, mostrar a relevância da justiça multiportas e um dos métodos, uma das ferramentas, a arbitragem. A coisa de umas 2 semanas, tive o prazer também de estar com o pessoal do IBAP e lá da OAB do Maranhão, também de forma virtual, e fico feliz da gente estar aqui no Timbó, de estar lá no Maranhão, quer dizer, essa descentralização e a arbitragem indo, né, para todos, essa democratização, eu acho que é fundamental para que a gente tenha esse uso e utilidade para todos, né? Então, é com grande alegria que estou aqui, viu, Gabi? Momento em que estamos, eu botei ali, para contextualizar também, a gente está agora comemorando em 2026 30 anos da lei de arbitragem, lá de 96. Mas entre 96 e 2001, né, tivemos aí um momento tormentoso, porque estávamos ainda sobre aquela alegação de inconstitucionalidade lá a tramitar no STF, e se pacificou em 2001 sobre a constitucionalidade, né? Então, a partir de 2001, que a gente passou a ter efetivamente uma segurança jurídica quanto à possibilidade do uso da arbitragem, quanto à não violação aí da Constituição, e aí tomamos aí um grande ascensão e um grande volume e com bons números que a gente vê anualmente pelo estudo da nossa professora Selma Lemes, uma das coautoras da Lei de Arbitragem, que todo ano publica o Arbitragem em Números. Depois a gente vai ver um pouquinho mais ali à frente, né? E o que eu prego, e o que a gente sempre conversa, né, Gabi, é esse caminho, como eu já falei, da democratização. É uma lei que serve para todos, deve beneficiar todos e não ficar restrito a um nicho, como se via até um certo tempo atrás, que é muito importante, o ramo aí do societário, do marítimo, do mercado de capitais, câmaras com um ticket de valor elevado, embora proporcional ao valor dos litígios que são levados a ela, mas eu acho que a arbitragem pode ir além, né? E pode chegar a um nicho aí do mercado médio, e a gente vê muito a nossa Câmara aqui nessa linha, com tabela de custas mais acessível, então chegando às pessoas físicas, chegando aos comerciantes, ao mercado imobiliário, condominial, locações. Então, isso é muito importante porque a gente sai daquela única porta, um colega meu fala que é do SUS, né? Você é obrigado a ir ao SUS? Não, você pode ter outras formas de resolver o seu conflito, mas para isso também você precisa ter câmaras com tabelas que sejam acessíveis e com árbitros qualificados, especializados em cada um dos nichos aí, objeto desse litígio. Então, o que eu vejo, né, como futuro é esse caminhar de ampliação da base através de câmaras que caminhem com uma tabela ou próxima ou um pouquinho acima do que a gente tem no Poder Judiciário, mas que possa haver essa equivalência de algum modo, né? A área mais afeta da arbitragem, como eu mencionei, aí sempre for societário, empresarial, mercado de capitais, marítimo, enfim, mas o nosso ramo do imobiliário, e aí o objetivo da palestra, o foco é esse, né? É um ramo de vanguarda, e não um ramo de vanguarda necessariamente quanto à arbitragem, mas um ramo de vanguarda quanto ao caminhar para a desjudicialização. Então, a gente tem aí um inventário que necessariamente tem partilha de bens, bens imóveis, que antigamente a gente tinha que recorrer à justiça através do Poder Judiciário, e hoje a gente resolve isso através do cartório, né? De forma extrajudicial, da mesma forma um divórcio, uma separação, uso capião, adjudicação compulsória. Brevemente a gente vai ter aí
o PL do despejo, né? Que inclusive é de autoria aqui do Arnon e do Gabriel Feijó, aqui do Rio, da OAB do Rio. Então, o direito imobiliário está muito de vanguarda, muito dinâmico nessa extrajudicialização, e a arbitragem fica muito mais palatável para os atores que lidam com esse direito imobiliário. Então, a gente vem vendo, inclusive, grandes plataformas de locação de imóveis, né, já incluindo aí as cláusulas compromissórias nos seus contratos de locação, obrigando, de algum modo, os advogados que atuam no imobiliário, quando ocorre litígio no âmbito desses contratos de locação, a passarem a estudar, se aculturar, se especializar no nicho da arbitragem. Então, esse movimento vem sendo muito interessante. Mensagem que eu coloquei ali, sentença que pacifica, que eu sempre fico com isso em mente, eu acho que essa mensagem é importante. Não é necessariamente a sentença judicial ou arbitral que vai pacificar o conflito, o objetivo é esse. Mas o que pacifica a sociedade é a sentença arbitral ou judicial, que pacifica e transmite essa pacificação de que o litígio foi resolvido de forma justa, né? De forma qualificada, de forma com olhar quanto às suas especificidades. E digo isso porque a gente vem tendo um judiciário há algum tempo muito sobrecarregado, o Justiça em Números, que também é publicado anualmente, no caso aí pelo CNJ, indica 84 milhões de processos em trâmite, 35 milhões de processos só em 2023. São números, assim, assustadores, e você precisa ter um judiciário que atenda a esse volume, e às vezes a gente tem, por vezes, aí, sentenças que não observam, né, com a devida profundidade, as provas colacionadas, as provas produzidas, o caso concreto em si. Então, você tem uma sentença, mas, do mesmo modo, não tem aquele poder de convencimento e de persuasão necessário. A parte que perdeu, né, ela, ao ler uma sentença, ela, puxa vida, realmente, aqui eu falhei ali, eu falhei acolá, e está justo isso, vamos em frente. Ou você pode ter uma sentença e ficar com um senso de indignação, porque não foi observado aquele documento A ou B, e vem a arbitragem para ter esse diferencial da especialização, desse tratamento artesanal, e que se dá através desse método adequado, que é a arbitragem, né? Como eu mencionei ali, a arbitragem em números, da professora Selma Lemes, o último estudo dela foi de 2025, ela trata ali de um volume trabalhado em arbitragem que foi envolvido, né, naquele determinado ano de 40 bilhões de reais. Né? Então, para você ver como as grandes causas hoje já vêm sendo levadas, e desde muito, à arbitragem. Né? Então, esse volume é bem expressivo. Em termos de tempo, a gente tem aí, conforme o estudo da professora Selma Lemes, 19 meses de procedimento de arbitragem. Eu botei ali casos complexos, porque a base do estudo da professora Selma se dão com as câmaras clássicas que eu mencionei, aquelas com tickets mais elevados, como CBMA, FGV, a Câncer CBC, Camarb, e ali são litígios em que há essa complexidade. E mesmo nessa complexidade, a gente tem um período aí de procedimento arbitral de 19 meses, o que pode ser até igualado a um sistema aí do juizado especial civil em termos de tempo na jurisdição pública. Né? Então, é bem interessante, tanto o volume que hoje vem ocorrendo nas câmaras arbitrais, e 40 bilhões só nessas, objeto do estudo, e principalmente aí a celeridade, né? Cito aqui, mais uma vez, a professora Selma, isso foi uma palestra que eu fui no BNDES, aqui no Rio de Janeiro, em 2023, mas sempre fica aqui nas minhas falas, porque são muito interessantes as pontuações feitas pela professora Selma, e ela diz que a cláusula compromissória, e a gente vai trabalhar hoje com cláusula compromissória, ela é uma cláusula com cunho econômico e não jurídico. Não é uma cláusula de solução de litígio.
professora Selma pontua, mas de desenvolvimento da economia. E a arbitragem é um exercício de cidadania, as partes escolhem o julgador. Então, o quanto positivo é a arbitragem para a economia do país. Ela não está circunscrita ao âmbito jurídico, ela vai para o âmbito econômico, né? A celeridade, a segurança jurídica, aquele empresário que está litigando com o outro, ele vai ter que ficar com aquele dinheiro aportado ali, reservado, que aquela causa vai demorar 10, 20 anos, enquanto isso ele não está investindo na sua atividade fim. Então, é bem interessante, e depois eu até produzi um artigo chamado Arbitragem como Exercício de Cidadania, foi publicado aí no Valor e tudo, depois vocês botam lá no Google e vocês vão ter acesso. Adicionalmente, lá na FGV, aqui no Rio de Janeiro, ali em Botafogo, também teve um seminário de arbitragem do Poder Judiciário, e o ministro Vilas Boas fez foi um dos palestrantes, e eu anotei a fala dele, e ele pontuou assim, muito brilhantemente a visão dele sobre a arbitragem. A arbitragem se tornou um instrumento central de garantia da segurança jurídica para os investimentos no Brasil. Aí, mais uma vez, como a Selma batendo no viés econômico, né? E estamos em um momento de maturidade institucional e é muito raro não haver reverência à arbitragem no STJ, e realmente eu faço diariamente, né, Gabi? A gente já comentou com isso, a Gabi até falou do momento arbitragem. Todo dia eu entro lá no site do STJ e digito arbitragem. No TJSP, arbitragem. E no Juiz Brasil, arbitragem. E diariamente eu vou colacionando os julgados mais interessantes. Às vezes um dia tem, outro não tem, e por aí vai. E no final do mês eu faço um compilado desses julgados. E eu tenho um quadro lá no canal Momento Arbitragem, canal do Instagram e no Instagram também, canal do YouTube, desculpa, e também no Instagram, e mensalmente eu comento as decisões mais relevantes quanto ao mês anterior, né? Então, foi disponibilizado há pouco, alguns dias, os julgados de abril, e no mês que vem falarei dos de maio. E fica claro a reverência citada pelo ministro quanto à arbitragem no STJ, TJSP, enfim. A autonomia da vontade, né? Então, a gente vai tratar de cláusula, a gente vai tratar de autonomia da vontade, que é a base da arbitragem, a flexibilidade quanto à estipulação das normas que vão reger o procedimento arbitral, né? Então, as partes escolhem um árbitro, as regras aplicáveis, e isso estará na cláusula compromissória e estará no termo de arbitragem, né? Então, o advogado que atua em arbitragem tem que ser um conhecedor da lei de arbitragem, do regulamento de arbitragem da Câmara, onde tramitará o procedimento arbitral. Então, se você está na nossa Câmara, você tem que conhecer o procedimento, o regulamento de arbitragem da nossa Câmara. Porém, se você for litigar no CBMA, você vai ter que fazer um novo estudo, porque o CPC, né, que não é aplicável automaticamente à arbitragem, a não ser que as partes queiram, né, mas essa regência, esse regulamento, se dá pelo regulamento de arbitragem da Câmara específica, né? Seguidamente, a gente tem a cláusula compromissória, também é objeto do trabalho de hoje, e depois você vai esmiuçar, detalhar, né, mais aprofundadamente certos nuances e ponderações que as partes queiram estabelecer para um bom desenvolvimento do procedimento arbitral, no que se chama de termo de arbitragem ou ata de admissão, que se dá numa audiência preliminar junto ao procedimento arbitral, né? Então, a partir dali, você vai estipular eventualmente até um cronograma, prazos para as partes apresentarem as alegações iniciais, a defesa, réplicas, tréplicas, produções de provas, você detalha mais esse procedimento, essa regulação no termo de arbitragem. Tem omissão, Gabriel, não está na lei, não está no regulamento, não está na cláusula, não está no termo. Quem decide
as omissões, as lacunas, ou é o árbitro único ou é o tribunal arbitral. Então, não tem nenhuma questão quanto a isso, né? Vamos seguindo aqui e vamos ao custo. Gabriel, maravilhoso, adorei, a arbitragem é ótimo, o problema é que é muito caro, o que eu faço, né? Então, aí volto à nossa fala inicial, né? Câmaras clássicas, e depois a gente, nesse caminhar, que eu acho extremamente proveitoso, é um momento, assim, de ampliação da base, e se dá com a chegada da arbitragem às pessoas físicas, ao mercado médio, a essa chegada para além de um centro do Rio, para além de um centro de São Paulo e para além de tabela de custas elevadas que impedem que haja essa ampliação, né? Então, é preciso que todos botem aí, pesquise no Google, as câmaras, os árbitros que fazem, que integram, né, esse quadro, essa lista de árbitros, o CONIMA, né, que é o Conselho Nacional aí das Instituições de Mediação e Arbitragem. Então, lá tem as câmaras por estado, cada tribunal tem as câmaras que são cadastradas nesse tribunal, então vai muito além do nicho, objeto lá do estudo da professora Selma Lênis. E cabe cada parte, cada interessado, fazer essa busca, essa pesquisa, a reputação dos árbitros, a reputação das câmaras, a tabela de custos, o nicho que aquela câmara se propõe a adentrar, né? Porque isso aí vai ter reflexos, né? Vai ter reflexos. Até uma colega minha ligou, puxa, Gabriel, o que eu faço? Eu falei, o que houve? É porque eu estou com uma cliente aqui que está em litígio com uma outra e a Câmara eleita no contrato há 15 anos atrás foi a CCI. CCI é uma Câmara extraordinária, das mais conhecidas aí internacionalmente. Porém, a tabela de custos da CCI é de um valor elevado. E aquele litígio que estava sendo posto não comportava aquela tabela de custos. Como é que eu faço? Eu falei, você já está com... Estamos iniciando aí com um problema. Ou vocês compõem para que haja alteração da Câmara, ou se naquele litígio já posto e sem diálogo entre as partes, a parte que entenda que aquele litígio, aquele valor o beneficiará, porque impedirá a outra de iniciar a instauração da arbitragem, baterá o pé e dirá que não vai querer fazer qualquer alteração na cláusula compromissória. Então, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, na parte da customização, como é que a gente pode resolver essas questões, né? Quanto às custas ainda, a gente está nesse caminhar quanto à questão do árbitro único, como está posto ali, o regulamento expedita, que a regra até então, né, sempre foi, o painel arbitral, tribunal arbitral. Então, a existência de 3 árbitros para dirimir aquele litígio. Então, o requerente indica um árbitro, o requerido outro, e cada um dos árbitros elegem um terceiro, que é o árbitro presidente, só que as partes têm que pagar honorário para 3 profissionais. Isso encarece o procedimento, inclusive as câmaras clássicas vêm nessa caminhada com a alteração dos seus regulamentos para que seja observado também, caso as partes desejem, a figura do árbitro único para dirimir aquele conflito, e aí você reduz, né, o valor aí a ser disponibilizado a título de honorários arbitrais, porque você vai ter apenas um profissional, eu coloquei ali 0 custas reforçais, né, porque não tem tribunal, né, em segundo grau, segunda instância, não tem STF, STJ, então o que temos é a sentença arbitral, em havendo omissão, escuridade, contradição ou erro material, a gente tem um pedido de esclarecimento que equivale aos embargos de declaração, mas não temos também esses custos outros com recursos, né? Aqui eu não citei nome de câmara nenhuma, mas só para se ter uma ideia de valores, né? Ah, Gabriel, mas é baixo, mas até quanto é baixo isso e tal? Então, tem câmara que trabalha aqui, ó, com litígio até 60 mil nessa primeira tabela, R$2.000 de honorário, até 100 mil a R$3.000, a outra já trabalha com percentual,
uma outra aqui, ó, até 200 mil, 10 mil reais de honorário de árbitro, e esse valor é dividido, parte por requerente, parte por requerido, o que demonstra que se equivale, por vezes, em muito, à tabela de custos aí do próprio Tribunal de Justiça do determinado Estado. Então, que há esse acesso porque existem as tabelas de custas que denotam isso, né? Tivemos uma reunião lá do Ibradim, né? Periodicamente a gente tem os encontros aí da comissão, e no dia 28 de agosto do ano passado, estávamos em uma delas, eu acho que a gente estava, inclusive, tratando de locação, e estava lá na reunião, tudo bem, tá, e fomos finalizando, e tinha como aqui, né, temos o nome de cada um e tal, virtual, e aí o presidente, Francisco Maia, né, puxa, tem uma moça ali, Fernanda, pois não, Fernanda, prazer estar aqui, não conhecia você, pode se apresentar a todos aí, obrigado. Ela, não, Fernanda Pasquale, pois não, como é que você, de onde você é? Eu sou diretora jurídica do Quinto Andar, olha só. E ela falou, puxa, adorei estar aqui e ouvindo com muita atenção, e eu digo a vocês, a arbitragem é um caso de sucesso, porque, inclusive, mencionou as questões do despejo, né, que é o maior calcanhar aí de Aquiles da locação, né? 70% das sentenças proferidas pelos árbitros, junto às câmaras arbitrais que são indicadas lá na cláusula compromissória dos contratos de locação. O Quinto Andar, inclusive, trabalha com uma cláusula multicâmaras, são 3 câmaras que são indicadas, né? E aí as partes, quando do litígio, escolhem, e 70% das sentenças são cumpridas espontaneamente. Apenas 30% eu tenho que levar ao judiciário para cumprimento de sentença, né? E como se dá um cumprimento de sentença judicial, é o mesmo procedimento que você faz um cumprimento de sentença arbitral, né? Sentença arbitral é um título executivo judicial, né? E desses 30%, aí, como a gente também verá à frente, inclusive contra o despejo, são ratificadas e executadas pelo Poder Judiciário. E ela mencionou que são 3 câmaras que estão nos contratos, né? Só uma das câmaras já julgou mais de 14 mil casos ao longo dos anos, né, do Quinto Andar, e a média do despejo de 33 dias. Então, são números assim que se chocam, né, e evidenciam o que a professora Selma falou, o que o ministro Vilas-Boas falou, o cunho também econômico, porque quando a gente tem um despejo moroso, a gente tem um aumento do risco daquele contrato, que vai gerar um aumento do valor da locação para todos, né? Porque passa a ser um investimento com risco elevado. Quando a gente tem um despejo com 33 dias, esse risco diminui e, obviamente, o valor também terá reflexo aí no valor. Aqui está uma tabelinha, Gabi, da Corregedoria aqui do Rio. Por quê? Porque aqui no Rio, desde 2023, os tabeliães podem exercer a atividade de árbitro, né? Teve lá na lei do Marco Geral das Garantias essa estipulação de forma expressa. No meu entendimento, não precisaria nem ter essa lei para que houvesse essa possibilidade, porque o árbitro é toda pessoa capaz que tenha confiança das partes. Se o dentista pode ser árbitro, se o engenheiro pode ser árbitro, se o advogado pode ser árbitro, não vejo por que o tabelião, na sua atividade, não enquanto tabelião, mas na sua atividade pessoal, ele também pode ser um cirurgião dentista e ser tabelião, e ele pode ser árbitro, mas tinha alguma divergência essa lei dirimiu, e no Rio de Janeiro, inclusive, o valor a título de honorários de árbitro são estipulados através do Código de Normas de Emolumentos Extrajudiciais. Aí eu acho que é um pouco complexo, porque é atividade privada do tabelião. Não tem que ser o Estado que vai estipular, o tabelião que vai estipular, vai ter o regulamentozinho dele, a tabelinha de custas dele, e as partes vão escolher ou não, mas o Estado vira
estabelecer quanto que o tabelião vai ganhar ao exercer essa atividade. O Estado está puxando uma responsabilidade daquele tabelião como uma figura pública, né, e não na sua atividade privada, em que não deve nada ao Estado. Então, é um pouco complexo, mas é um fato, está aqui, e tem um valor ali, ó, por arbitragem, 4% do valor da causa, né, indicado aí no requerimento de arbitragem pelo requerente. Anulatórias, puxa, Gabriel, mas aí você já falou do custo, já está solucionado, mas às vezes leio o problema de anulatória, isso aí me gera uma certa insegurança, como é que está isso, né? E aí trago aqui o estudo do CBAR, que é o Comitê Brasileiro de Arbitragem, isso em novembro de 2023, ele apresentou esse estudo e que abarcou um período de 5 anos. Então, não foi 1 ano, nem 2, nem 3, foram 5, de 2018 a 2022, Tribunal de Justiça de São Paulo. E por que Tribunal de Justiça de São Paulo? Porque lá que estão boa parte das câmaras que são eleitas aí nos contratos, né? E no sentido de que a gente até então também está com esse foco nas câmaras clássicas. E o Tribunal de Justiça de São Paulo é muito afeto à arbitragem, então é um tribunal amigável à arbitragem, soma-se a isso o fato das câmaras, grandes câmaras estarem lá sediadas, então boa parte da sede das arbitragens são inseridas como sendo aí de São Paulo. E lá foram localizadas pelo CBAR 606 sentenças, frutos de ações anulatórias, então 606 processos, só que, em termos de acolhimento, tem muita sentença, tem muito processo, mas isso não interessa o volume das anulatórias, eu quero saber qual o percentual de acolhimento dessas anulatórias, porque o percentual de acolhimento que vai impactar na minha segurança ou não, né? E o que se concluiu foram 6 sentenças procedentes no todo ou em parte, ou seja, menos de 1%, 0,99%. Então, quando a gente verificar congresso, artigo, falando aí de anulatória, é um mito, a gente tem que desmistificar isso, porque isso não se coloca em dados, em números. Inclusive, estou em contato com o Conjur, né? O Conjur até me procurou, estamos aí conversando, porque eles estão fazendo um estudo aí atualizado, esse foi até 2022, né? Aí pegando os 5 anos últimos, então 2021 a 2026. E eles estão muito detidos em todos os tribunais, então estou auxiliando aí na medida do possível, e em breve a gente vai ter um estudo, e já adianto em termos de percentual, não vai ficar muito fora disso, mas vai ser algo extremamente atualizado e muito elucidativo. Passando agora para a nossa arbitragem imobiliária, e mais uma vez no arbitragem em números, né? Câmaras clássicas, Câncer CVC, fundado em 1979. Como que está o imobiliário lá? Ó? 3º lugar, construção civil em volume de arbitragem na Câncer CVC. CCI, que a gente comentou também, construção civil está em 1º lugar. Câmara do Mercado, que é aquela que lida com aquelas sociedades anônimas abertas de capital em bolsa, todos os estatutos das SAs com capital em bolsa indicam que qualquer litígio será dirimido por quem? Pela Câmara do Mercado. Aí eu falei, puxa, nunca que vai ter questões imobiliárias, de construção civil, mas está lá, ó, 3º lugar. Então, foi surpreendente aí. E, do mesmo modo, a FGV aqui no Rio, contratos imobiliários está em 1º lugar, disputando aí com construção civil. E tempo médio dessas arbitragens, a gente já visto ali 19 meses, aqui está batendo 11 meses, 17 meses, o menor valor aí relativo à prova técnica, a prova pericial de 15 mil, o maior valor de 2 milhões, e temos aí a Fiesp-Ciesp, outra Câmara, com um tempo médio de 36 meses. A perícia está pesando aí, porque está batendo uns 15 meses, sempre quando a gente tem prova pericial complexa, a gente tem esse alongamento, né? Vamos aqui à cláusula
compromissória, como na nossa Câmara. A gente tem, né, um modelo, né, de cláusula compromissória, o que é muito importante, que as partes, mesmo que assessoradas ali por advogados, enfim, se não quiserem ter problema nenhum com vício quanto à cláusula compromissória, um vício que faça com que a cláusula seja considerada vazia. E o que é uma cláusula vazia? É aquela que não permite você instaurar o procedimento arbitral. Ela não preenche todos os requisitos objeto aí da lei de arbitragem, né? Então, como regra, todas as câmaras lá nos seus sites têm um campo de cláusula, e ali, pelo menos, você evita ter vícios, nulidades ou impedimentos ao procedimento arbitral. Um outro termo que a gente usa é cláusula patológica. O que é cláusula patológica? Não tem a ver com não iniciar o procedimento, mas ela está viciada. Por exemplo, um litígio trabalhista com um valor que seja inferior ao teto lá do INSS, tem um determinado teto, você precisa ter um número de vezes maior do que aquele teto, como sendo o salário do empregado, para que você possa fazer jus e se valer da arbitragem no procedimento trabalhista. Se você estiver abaixo desse valor, você não pode, né? É considerado uma cláusula nula, uma cláusula de direito do consumidor imposta, obrigatória, uma relação consumerista, mas é uma cláusula que é imposta, não é aceita espontaneamente, ou o consumidor não toma a iniciativa. Então, é considerado uma cláusula patológica que gera nulidade, né? Mas a cláusula vazia é aquela cláusula em que o objeto é arbitrável, porém você não tem condições de iniciar por falta de requisitos. Então, a cláusula padrão constante das câmaras é uma boa solução. Porém, a gente pode ir além, e a gente hoje vai tratar da customização dessa cláusula. Mas a padrão, não tem erro. Vamos lá. Qualquer controvérsia oriunda deste contrato ou relacionada a ele será dirimida aí pela arbitragem. Ponto. Simples. A arbitragem será administrada pela Câmara tal. Pode parar aí? Não pode, porque existe o regulamento. Qual regulamento vai ser seguido? E obedecerá às normas estabelecidas no seu regulamento. Porque se você tem uma Câmara, mas você não tem o regulamento indicado qual será, você vai padecer de vício. O tribunal arbitral será constituído por quê? Por um árbitro, por 3 árbitros. E aí a parte vai customizar, indicado na forma do regulamento, né? A sede da arbitragem tem que constar da cláusula compromissória, né? Porque senão você padece de vício mais uma vez. Mas por que tem que constar a sede, Gabriel? Porque, por vezes, né, você terá que realizar alguma medida de urgência, e aí depois a gente vai ver à frente, em que não foi estabelecido a possibilidade do árbitro de urgência, e aí você vai ter que se valer do poder judiciário. Qual vai ser o poder judiciário? O poder judiciário relativo à sede, né, ao lugar da arbitragem. Vamos dizer que você indica uma prova testemunhal, né, ou que você tem uma decisão liminar em sede arbitral ou durante o procedimento arbitral. E aí você tem que fazer cumprir. O árbitro não tem poder executivo direto, né? Então, para a condução dessa testemunha, para a efetivação, em caso de não cumprimento espontâneo dessa decisão liminar no procedimento arbitral, mais uma vez você tem que se valer do poder judiciário. Qual vai ser? O da sede. Mas a parte, depois da sentença, não cumpriu a sentença arbitral, ou a parte que anular a sentença arbitral. Qual vai ser o poder judiciário? Aquele da sede. Então, aí a relevância da sede. No mais, a lei também estipula que tem que haver aí o idioma da arbitragem e a lei aplicável. Vai ser a lei brasileira, não vai ser? Quais leis você quer que sejam aplicadas eventualmente de forma específica, observadas? Esse é o momento de você dissecar isso na cláusula compromissória.
Não, você pode botar a legislação brasileira, enfim. Esse modelo de cláusula padrão é o mais enxuto possível, mas cada caso tem a sua especificidade, né? E as partes devem, nesse momento de redação da cláusula, né, verificar, olha, esse contrato tem tal objeto. Os litígios que a gente pode ter no futuro são esses. Então, vamos enquadrar isso na cláusula compromissória para que eles sejam abarcados. E vamos lá. Primeiro ponto aí de customização, e a gente sai da questão da cláusula padrão, é da linguagem, né? Então, linguagem precisa, objetiva, sem lacuna, sem dubiedade. A boa redação é enxuta e objetiva. É aqui, sem gerar dúvidas e litígios do que quis dizer a cláusula compromissória. Não, isso não, vamos afastar isso, né? Escopo, né? E ali, escopo da matéria. Então, por exemplo, uma questão de condomínio, a gente pode ver ali na frente. Olha, determinadas matérias eu quero que sejam levadas à arbitragem. As matérias tais e tais serão levadas ao Poder Judiciário. Então, você divide o que você quer levar em termos de conteúdo para a arbitragem e para a jurisdição pública, uma possibilidade. Valor, né? Até R$20 mil vai para o judiciário, né? Porque aí tem um juizado, então ali eu não pago nada. A partir desse determinado valor, que a gente vai estipular, aí sim, essa pretensão acima desse determinado valor será levada para a via arbitral. Ou você pode estipular uma cláusula multicâmaras, né? Escolhe a nossa Câmara aqui, escolhe uma Câmara clássica, escolhe uma Câmara de um valor mais elevado ou menos, enfim. E aí você estabelece, olha, a Câmara tal será usada para matéria tal, a Câmara outra será para matéria até determinado valor, enfim. A possibilidade é máxima quanto à flexibilização. E cada caso, tendo a sua especificidade, vai ser observado de acordo no detalhe e de comum acordo, entre as partes quanto a essa redação. Então, a possibilidade do escopo é a máxima possível, né? Vamos seguindo aqui com a arbitragem institucional ou ad hoc. Eu estou falando sempre de Câmara, porque no Brasil, o costume, e maciçamente, as câmaras que administram os procedimentos arbitrais, né? Os interessados na arbitragem gostam desses temas, se sentem confortáveis e seguros. Porém, sempre há a possibilidade de haver uma arbitragem ad hoc, ou seja, é uma arbitragem feita por um árbitro, pessoa física. Então, as partes vão estipular ali que, em havendo litígio, será dirimido pela Gabriela, pelo Gabriel, pela Luciane, e estipula ali o nome. Depois, as partes, quando o litígio, vão escolher se vai querer o árbitro A, B ou C, de comum acordo, né? Sendo árbitro único, por exemplo. O problema é que você não tem uma estrutura que a Câmara oferece, né? Para aquela pessoa física. Você não tem um regulamento, então terá que estabelecer qual o regulamento que vai ser utilizado. Isso vai fazendo com que passe para a parte uma insegurança e uma falta de estrutura, por isso que aqui no Brasil, maciçamente, as arbitragens vêm sendo eleitas como administradas. Quanto ao árbitro único, o painel arbitral, a gente já viu, pode ser 3 árbitros, 5 árbitros, ou pode ser arbitragem expedita via árbitro único. Então, importante trabalhar isso na cláusula. Sede, vimos a importância da sede, idioma também, e a tutela de urgência, a gente vai ver mais à frente quando for analisar a cláusula já descrita, né, e trabalhada, mas as partes têm autonomia para escolher se vão querer árbitro de emergência ou não, ou seja, se antes do procedimento arbitral, em havendo algo que faça com que seja necessária uma decisão de urgência, ela recorrerá ao árbitro de emergência ou ao Poder Judiciário, né? Como regra, hoje os regulamentos das câmaras já contemplam o árbitro de emergência. Ou seja, na cláusula compromissória,
se a parte eleger a Câmara e o seu regulamento, e lá constar de emergência, e não tiver nenhuma exclusão da norma do árbitro de emergência, ele deverá ser utilizado em não judiciário em havendo urgência antes da instauração do procedimento arbitral. O árbitro de emergência é pré-arbitral, né? Você instaura o procedimento arbitral com requerimento e quando você elege o árbitro ou os árbitros, aí você institui a arbitragem. E aí que você tem a jurisdição privada, né? Até então você tem atos administrativos. A jurisdição se dá com a instituição da arbitragem, que é quando os árbitros ou o árbitro é eleito e acolhido depois de eventual impugnação. Então, antes, a gente recorre ao judiciário, caso a gente exclua a previsão do árbitro de emergência, ou se silente for a cláusula, daí a importância de ler o regulamento, ver se consta lá, se você quer, em comum acordo com outra parte, excluir ou não, né? A questão do árbitro de emergência, porque você estará vinculado ao árbitro de emergência, que será indicado pela Câmara, exclusivamente para dirimir aquela questão prévia, depois ele sai e não integrará o painel arbitral ou não será o árbitro único. São questões, são momentos distintos, né? Cláusula híbrida e cláusula escalonada, muito comum, né? Cláusula híbrida é quando a gente usa dois meios de composição, por exemplo, uma mediação e uma arbitragem. E a cláusula escalonada é quando a gente usa mais de um meio. Então, a gente tem, em havendo litígio, as partes realizarão uma negociação direta. Em não tendo êxito, prazo de tantos dias, se inicia sessões de mediação assim, assado. Não tendo êxito, será dirimido pela via arbitral ou pela via judicial. A gente tem mais de 2 métodos. A gente pode aplicar um dispute board, né? Que é muito utilizado no âmbito da Constituição Civil, né? Depois a gente até, Gabi, pode ter algum encontro aqui tratando especificamente do dispute board, que eu acho muito interessante. Mas você usa mais de 2 métodos, você está no âmbito da cláusula escalonada. Então, aqui eu dei alguns exemplos: negociação, mediação e arbitragem, ou mediação e judiciário, ou mediação e arbitragem, ou arbitragem e mediação, né? Ou med-arb-med, e ali é muito autonomia da vontade de forma plena. É muito comum essa med-arb, porque é o que se chama de janela de oportunidade para mediação no âmbito da arbitragem. Então, as partes, por vezes, né, estão ali muito seguras do seu direito, com muita energia, né, e aí iniciam um procedimento arbitral, não querem não querem utilizar nenhum método de autocomposição, enfim, vão ali com aquela energia toda. Porém, depois da fase probatória, né, o requerente vê que o negócio não ficou muito bom para ele, tal e coisa, o requerido começa, puxa vida, mas se eu perder isso aqui, eu quero fazer investimento A ou B, eu acho que é o momento de compor. Então, há a possibilidade de você ter mediação no âmbito da arbitragem, suspende a arbitragem e abre-se essa janela de mediação, e é importante que isso esteja descrito na cláusula compromissória, né? Essa possibilidade de mediação no âmbito da arbitragem. Confidencialidade, né? É uma outra questão a ser objeto aí da cláusula, né? Já vi matéria jornalística, não sei, como é que é, caixa preta da arbitragem e tal. Não é isso. As partes que estipulam, né? A confidencialidade, o sigilo, não está na lei de arbitragem, né? Ela é objeto do regulamento de arbitragem. Determinados regulamentos de câmaras podem não ter essa previsão. Em regra, há essa previsão. Mas, como a gente viu, a gente, na cláusula compromissória e, eventualmente, até depois, no termo de arbitragem, pode
não considerar, né, pode fazer com que conste essa publicidade, né? Então, as partes aqui, de comum acordo, não decidem por não aplicar o artigo tal do regulamento que estipula, que disciplina a confidencialidade para que o procedimento seja público, enfim. Então, é uma vontade das partes, né? Quanto à produção e avaliação de provas, o ideal, eu fiz constar aqui, mas que isso fique dissecado no termo de arbitragem, como a gente falou, que é feito lá na audiência preliminar entre as partes. As partes podem fazer esse detalhamento na cláusula? Podem, né? Por exemplo, no Poder Judiciário, o que consta do CPC, né? Em havendo, por exemplo, uma prova pericial, o juiz indica o perito do juízo, o autor indica o seu assistente técnico e o réu indica o seu assistente técnico e vai ter um laudo pericial e o que as partes querem é gerar confusão com aquele laudo pericial e confrontar aquilo, impugnar aquilo, ver nulidade naquilo, né? Na arbitragem, a gente tem um procedimento um pouco diverso, né? E pode existir, caso as partes queiram, esse momento aí do tribunal arbitral, do árbitro indicar um perito e cada requerente ou requerido ter os seus assistentes, porém, é possível que, por exemplo, o requerente indique 3 nomes, o requerido indique 3 nomes de peritos, e o tribunal ali veja aquela lista e escolha um nome, né? E aquele seja o perito não indicado pelo tribunal, mas ele escolhe dentre aqueles nomes trazidos pelas partes, né? Pode ser que não tenha um perito do tribunal ou do árbitro. Cada parte tem seu assistente técnico. E ali eles, de comum acordo, né, através de um trabalho conjunto, elaborarão um laudo pericial, né? As partes podem eleger um profissional para elaborar um laudo pericial, um profissional de confiança de ambas as partes. É muito comum que haja o chamamento do perito para uma audiência oral, mas não para um confronto, mas, olha, está tendo uma divergência aqui, não foi observada ali, como é que a gente vê? A litigiosidade é outra, não é essa do judiciário. O objetivo ali é chegar num denominador técnico que não pode ser diverso, porque são questões técnicas, né? Então, não é buscar nulidade, buscar anulação, ir lá na STF, não, é vocês. Esse é o princípio. Então, quando a gente entra, né, nesse mundo aí da mediação, da arbitragem, você tem que mudar a chave, não é aquela chave lá que a gente tem no judiciário que não deve ser aprovada nem aqui, nem lá também, né? Mas eu só estou tentando mostrar essa diferença quanto até a produção de provas e como isso pode ser regulado, né? Inclusive na cláusula compromissória. Por fim, a gente tem aqui tempo para prolação da sentença arbitral, né? Então, a lei de arbitragem estipula que as partes devem determinar que a sentença seja proferida num determinado tempo. Não sendo proferida a sentença nesse determinado tempo, o artigo 12 lá disciplina que o árbitro ou o presidente do tribunal arbitral tem que ser intimado para apresentar em 10 dias. Não sendo apresentado em 10 dias, o artigo 32, que trata das nulidades, disciplina que a sentença é nula. Então, daí a importância de você ter árbitros com disponibilidade para aquele procedimento. Então, muito se fala aí de dever de revelação, a independência e imparcialidade do árbitro, tem um formuláriozinho que todo árbitro preenche, né, antes da aceitação aí da sua indicação, e é um formulário que trata de independência, de imparcialidade e de disponibilidade, né? O árbitro, caso tenha alguma dificuldade, pode pedir uma prorrogação, mas se ultrapassar esse tempo e se não apresentar a sentença no determinado prazo de 10 dias, após a notificação dele, você gera uma nulidade de todo o procedimento. Então,
quanto relevante é também aí a estipulação pelas partes do tempo da prolação da sentença arbitral. Então, aqui, Gabi, eu passei quanto aos pontos básicos de customização, e agora eu passaria para a prática, né? Tá bom, Gabi, eu adorei, maravilha, mas eu quero ver, eu quero copiar e colar. Eu sou aqui, eu tenho uma questão condominial, eu quero levar para o meu síndico, eu quero levar para o advogado lá da administradora condominial. Então, eu trouxe aqui um exemplo, né? Depois a gente vai ver com outras aplicações, da cláusula compromissória na convenção condominial, né? Para que haja alteração da convenção quanto a condomínios antigos, né, é necessário que haja observância de 2/3, que são os 2/3 para alterar a convenção, né? Então, às vezes, Gabriel, como é que eu faço? São 2/3, é um quórum qualificado. Hoje em dia, já tem aquelas assembleias em continuação, né? Que o objetivo é o alcance de um quórum qualificado, elas podem ser várias, contanto que seja observado o prazo de 90 dias a contar da primeira convocação, mas mesmo assim, em 2/3, e o que eu faço? E aí eu falo de forma muito serena. A gente está aqui conversando sobre essa temática. Não é possível, depois de uma conversa dessa, que a gente tenha com os síndicos, que tenha com os condôminos, que eles ainda objetivem, na sua totalidade, a levar litígios ao Poder Judiciário, podendo-se escolher uma Câmara qualificada, com árbitros qualificados, no nicho do condominial, no nicho do imobiliário, né? Com esse tempo a ser fixado de prolação de sentença, com essa especialização, com esse tratamento artesanal, com uma tabela de custas acessível. Então, você passando tudo isso, eu falo assim, bota unanimidade lá no Código Civil, que a gente passa com unanimidade. Então, é uma ponderação quanto a esse aculturamento, essa informação quanto ao que é arbitragem, quanto às suas vantagens, quanto à sua utilidade para o litígio condominial, por exemplo, né? Então, lá, nos termos da lei de arbitragem, e aqui na lei de mediação também, os condôminos, tendo observado o quórum de 2/3, estabelece pode ser na GO anual, contanto que Doutor Gabriel, será que é a tua internet ou será que é a nossa que está dando uma pequena falha? E, observando os 2/3, eu estipulei aqui 3 pontos. Primeiro ponto, conflito de condômino entre si. Tá? Assim, que está dando uma pequena falha aqui para a gente não sabe se é na nossa internet ou na internet do doutor. Caramba, está dando uma falha? Agora voltou ao normal. Mas alguém percebeu essa oscilação? Sim, aqui também. Ela associa. Aqui também travou um pouquinho. Travou um pouquinho? Mas foi a partir de que momento? Agora, recente, faz pouco tempo. Eu acho que agora voltou ao normal. Pelo menos agora não tem mais o delay na fala. Agora... Acho talvez que volta a ler ali o início da cláusula. Acho que foi bem ali quando o doutor começou a ler a cláusula que deu... Mas a apresentação está aparecendo direitinho? Sim, tá tudo certo. É agora, faz 1 minutinho que deu... Ou nem isso. Tá bom. No início ali, né? Então, eu estava pontuando aqui a redação, que conflitos que podem ser dirimidos pela via arbitral no objeto aí do nosso condomínio, né? E o primeiro deles é o litígio de condôminos entre si, ou seja, qualquer controvérsia que possa surgir entre eles relacionada ou oriunda à condição de condômino, né? Não é porque um brigou com o outro, aqui acolá, ou por assuntos outros, né? Então, litígio entre condôminos fica expressamente estipulado que será dirimido pela via arbitral.
conflito entre condômino e o condomínio, entre a administração do condomínio, a ser dirimido pela via arbitral. Você, para customizar, como eu coloquei ali, exceto a cobrança ou execução de cota condominial, por exemplo. Porque se você tem a cota condominial como um título executivo extrajudicial, se ele preencher os requisitos, não caberia sequer arbitragem, porque você teria que ingressar com uma ação de execução de título extrajudicial, né? E aí não teria o poder, o árbitro, para dar essa executividade. Mas, se quiser constar de forma expressa, exceto, né, a cobrança de cota condominial, se consta também. Ou quaisquer litígios ou controvérsias relativas à própria convenção quanto à sua existência, validade, extinção. Então, aqui você abarca todas as possibilidades de litígios naquela comunidade condominial. Se você quiser, como a gente viu, incluir a mediação, uma cláusula med-arb, esse é o momento. Então, serão submetidos obrigatoriamente, de forma inicial, à mediação, a ser administrada pela Câmara tal, né? Agora, pode não constar o obrigatoriamente, pode constar que não vai ser submetido à Câmara, mas você pode nomear, para fins de mediação, mediadores ad hoc. Então, você coloca uma lista ali de 10 mediadores, há essa possibilidade também, de forma presencial ou de forma online, está ali a forma online como regra, né, atualmente. E aí, você não é obrigado a mediar no sentido de chegar a uma solução na mediação, mas você é obrigado, caso esteja com essa obrigatoriedade, a comparecer à primeira sessão. E se não comparecer? Pode estipular ali uma cláusula penal, botar o valor em aberto, ou pode seguir a lei lá, que a penalidade vai ser 50% das custas e honorários, caso venha a se sagrar vencido lá no procedimento arbitral, ou, caso se escolha por uma cláusula judicial, no procedimento lá judicial. Você pode estipular nessa cláusula med-arb, mas eu vou ficar quanto tempo nessa mediação? Você pode estipular ali 10 dias, você pode mudar para 20 dias. Se não for resolvido em 10 dias e não for resolvido em 20 dias, por exemplo, aí vai se iniciar o procedimento arbitral, customização, autonomia total, né? A arbitragem será conduzida, e ali tem a língua, né? O idioma, português, o outro. O tribunal será composto 3 árbitros, né? Como eu mencionei lá anteriormente, pode haver esse escalonamento de valores, de matérias, determinada matéria, Câmara tal, até determinado valor, Câmara tal, a partir de determinado valor, Câmara X, ou Judiciário, e por aí vai, né? E a sede, né, o local, o foro, como a gente viu, se a arbitragem será regida por direito ou por equidade, né? Também é uma outra necessidade de se colocar. E a regência aí da lei, né? Vai ser a lei brasileira, vai se observar leis específicas, aí quanto ao condominial, quanto ao imobiliário, não se observará determinadas questões legais, enfim, também é o momento aí de fazer essa estipulação. Quanto à questão aqui do árbitro de emergência, essa parte aqui de cima é a questão da omissão que eu falei. Você tem que ter o conhecimento da lei, do termo de arbitragem, da cláusula, e na omissão quem julga é o árbitro. Eu coloquei como modelo para isso constar de forma expressa. Quanto ao árbitro de emergência, vamos dizer que na questão do condomínio tem alguma questão urgente a ser dirimida necessariamente, e aí você pode constar uma cláusula de aderência ao árbitro de emergência, né? Caso lá não haja essa previsão no regulamento, e aí não haja omissão da cláusula, e você automaticamente esteja submetido ao árbitro de emergência objeto do regulamento, você também pode ter expressamente essa aderência ao árbitro de emergência, e a gente vai ver aqui que você só poderá recorrer ao judiciário para assegurar a instituição de arbitragem,
ou para ajuizar uma anulatória ou para promover a execução judicial, né? E você está aderindo ao de emergência. Agora, se você não aderir ao de emergência, você, do mesmo modo, poderá recorrer para instituir a arbitragem junto ao Poder Judiciário, para anular, para promover a execução, porém, temos o item B aqui, para requerer medidas cautelares ou de urgência antes da Constituição, né? Jurisdição privada se dá com a Constituição, aqui a gente está num processo administrativo. A jurisdição do ar de emergência é circunscrita à questão de emergência, né? E as partes se comprometem a cumprir aqui a sentença arbitral, fica de forma expressa. A questão do sigilo também será regulada, se você vai querer o sigilo, ou se não tem nenhuma obrigação aqui com a confidencialidade, e, seguidamente, que a sentença será proferida em tantos dias a contar de quê? Né? A contar das alegações finais, do último ato prévio à sentença, praticado pelas partes ao fim da instrução. Então, mais uma vez, a autonomia da vontade. As partes que vão estipular o tempo e o termo inicial. Aqui fica só como sugestão, né? E fica ressalvado que somente poderá submeter a arbitragem direito patrimonial disponível, está lá na lei de arbitragem, ou, e aqui eu fiz esse acréscimo, que também é o acolhido, né, pela doutrina, jurisprudência, ainda que a gente tenha direito indisponível, mas que eles sejam sujeitos à transação, a gente pode submetê-los à via arbitral. Teve esse último vídeo, né, lá do YouTube, do canal Momento Arbitragem, Arbitragem nos Tribunais, trouxe um caso do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgado de abril de 2026, em que, no contrato social, né, de uma sociedade empresária, foi posto em julgamento a questão do direito, né, de retirada lá do sócio. E o sócio falou, não, mas isso não pode ser submetido à arbitragem. E aí chegou ao Tribunal de São Paulo essa questão, porque o direito de livre associação é um direito indisponível, um direito fundamental, e isso aí não pode ser objeto de arbitragem. E o Tribunal de Justiça de São Paulo seguiu, ainda que o seu direito seja indisponível, fundamental, a gente não está tratando da liberdade de associação, a gente está tratando do reflexo econômico da apuração de haveres, quanto à sua retirada, então, esse sim pode ser objeto da arbitragem. Então, mas para que isso fique, como eu falei lá, linguagem clara, precisa e sem dúvida, eu fiz constar aqui nessa parte final essa disposição. Uma das questões no condominial que geram muitos litígios quanto aos prédios novos são os famosos vícios construtivos, né? Que se dão ali naqueles 5 anos, depois da entrega e tal. Então, sempre tem problema aí com o construtor, incorporador. Como é que a gente resolve isso? Vai para a perícia 10 anos lá no condomínio? Pode-se, né, conversar com o construtor incorporador, no sentido de que ele integre também a cláusula compromissória condominial, tá? Então, lá, os condomínios, os condôminos, o condomínio e a construtora tal estabelecem que quaisquer disputas, litígios de conflitos e controvérsias decorrentes de vícios construtivos em área comum serão dirimidos pela via arbitral. A gente aqui tem muito cliente nesse âmbito, né, de construção civil, construtora, incorporadora. E quanto aos prédios novos, é mais interessante, porque a convenção de condomínio, a minuta de convenção de condomínio é feita pela própria incorporadora, né? Um dos itens do memorial de incorporação é a minuta de convenção, e quem faz é a incorporadora. Caberá, no momento da Assembleia Geral de Instalação do condomínio, a validação daquela minuta de convenção. Mas você validar algo fresco, novo, todo mundo ali querendo o de mais vanguarda, é muito mais fácil do que você ter uma alteração em um prédio antigo, né? É mais diverso. Então, sempre eu tento colocar aqui as cláusulas compromissórias e mostrar para o próprio construtor, para o incorporador, o benefício de você ter essa questão estipulada relativa ao vício construtivo em área comum,
a ser dirimido pela via arbitral, né? Seriedade que a gente ganha nisso, a questão da produção de prova pericial muito mais ágil, e essa flexibilidade na produção a ser estipulado pelas partes, né? Todos esses benefícios. Então, eu acho que é interessante. Quanto às locações, a gente tem aqui, do mesmo modo, né, aquela parte inicial, então, locador e locatário, decorrente deste contrato de locação a ele relacionado, e ainda posteriores adendos, aditivos, alterações, incluindo qualquer questão relativa à existência, validade ou extinção, serão submetidos aí, obrigatoriamente, à via arbitral. Quanto a despejo, acho que a gente até já falou, né, Gabi, no outro encontro, mas como a gente está sendo objeto de locação, o grande problema da locação é o despejo, né? Cabe a mim trazer muito brevemente aqui para sanar qualquer tipo de dúvida ou questionamento que ainda possa existir. Mas não pode despejo, porque o STJ, lá em 2021, entendeu que não cabe despejo na via arbitral. O que foi levado para o STJ em 2021? Né? Era um shopping lá em São Paulo, o locatário não pagou o aluguel, abandonou o imóvel locatário. Tá? Então, está na lei de locações que o abandono gera a rescisão do contrato de pleno direito. Então, segundo o STJ, neste caso específico, não teria matéria de conhecimento a ser dirimida. Eu não precisaria ver se o locatário estava em mora, se não estava, se tinha cobrança indevida, se não tinha, se ele purgou a mora ou não, se houve rescisão culposa ou não. Não tinha matéria de conhecimento, o contrato estava rescindido de pleno direito. Só cabia ato de emissão na posse por parte do locador. O locador ter acesso ao imóvel. E aí, segundo o STJ, em razão disso, não tem fase de conhecimento, só tem fase de execução, e execução direta de emissão na posse, não cabia este caso a tramitar na via arbitral. Então, isso que foi decidido. E, em 2021, o processo foi distribuído para o STJ em 2014, antes da alteração da Lei de Arbitragem de 2015, que ampliou os poderes cautelares, executivos aí dos árbitros, né? Então, essa foi a nuance levada. Muitos julgados em 2022, 2023, passaram a fazer o famoso copia e cola. Pega a ementa, não pode, eles julgam sem fundamentar. De acordo com o STJ, não pode, logo não pode. É assim. Só que eu parei em 2025 e vamos aqui, fiz uma pesquisa, até no Valor Econômico essa pesquisa, eu botei no STJ, no TJSP, no Jus Brasil, despejo, cláusula compromissória, despejo, arbitragem. E peguei de janeiro a setembro de 2025, podia ter estendido, mas esse foi o período. Tribunal de Justiça de São Paulo. 39 acórdãos favoráveis nesse período. Um acórdão desfavorável. Esse um acórdão desfavorável foi o da 33ª Câmara de Direito Privado lá de São Paulo, e ele está aqui embaixo, 33ª Câmara. Isso foi no dia 7 de março, esse julgado desfavorável, tá? Porém, essa mesma 30ª Câmara, no dia 25 de fevereiro, um mês depois, já havia julgado aqui, possibilidade do despejo, está aqui embaixo, tá? Então, certamente a composição da Câmara mudou, né? E nesse julgado, dia 7 de março, foi em sentido diverso. E só consta isso no julgado, é só pegar esse número e botar lá, não tem outra afirmação, é só essa. Reconhecimento da competência exclusiva do justogado para apreciar o pedido de despejo. Qual é a fundamentação? É essa, é uma linha e meia, é menos de uma linha e meia, é só isso. Aí eu coloquei ali, afirmativa desacompanhada de fundamentação, teria até aptidão para nulidade aí do acórdão. Então, essa Câmara, em 7 de março, entendeu que não pode dessa forma. Existiram 2 julgados da 29ª Câmara Civil
que não seguiram pela arbitragem, mas aí não é porque não pode arbitragem no despejo, é porque ela entendeu que o contrato de locação, de adesão, não havia cumprido os requisitos do parágrafo 2º do artigo 4º. E quais são esses requisitos? A cláusula tem que estar em negrito, sublinhada, em destaque. A cláusula é compromissória no contrato de locação de adesão. E tem que haver uma assinatura específica para essa cláusula. Se for uma assinatura eletrônica, tem que assinar no finalzinho do contrato e tem que ter uma assinatura eletrônica para essa cláusula. Por não cumprir esses requisitos, aí não validou a arbitragem, mas não tem nenhuma relação com que não pode despejo na via arbitral. Então, a gente entrou aqui na locação, mas eu fiz questão de bater nessa tecla da possibilidade do despejo na via arbitral, e que é o grande calcanhar da locação, né? Gabi, eu acho que a gente teve uma passagem aqui pela cláusula, pelos requisitos de customização, pelas cláusulas em si. Então, a princípio, eu estaria satisfeito aqui com a abordagem. Então, para nós aqui foi uma aula excelente, né? Sempre muito positiva a tua contribuição, doutor Gabriel. Acho que a Maria é a primeira vez que participa de palestra com ele, né? De forma online, sim. Eu assisti, na verdade, a live que vocês fizeram no ano passado, né? Pelo Instagram da Câmara, mas assisti recentemente, na verdade. É sempre muito, muito rico de informações. Então, pessoal, vamos passar a palavra. Tá, só para fazer essa ponderação, a porta de entrada da arbitragem é a cláusula compromissória. Né? Sim, cláusula compromissória. A gente pode conversar, escrever, ir a palestra, evento, tudo lindo. Mas se não tiver a cláusula, tendo litígio, é o pessoal para o judiciário, né? Então, em sendo a porta de entrada, eu acho muito relevante a redação. A gente viu, tem a cláusula padrão, bota lá, não tem problema. Mas a gente viu quanto rico pode ser. E aí, Gabi, a importância, né? O indivíduo sabe tudo lá do societário, sabe tudo do imobiliário. Mas é bom um profissional, na hora do fechamento do contrato, especializado em arbitragem, ser acessado para a gente ter uma cláusula específica para aquele litígio, né? E que tudo possa ser regulado de forma minuciosa, porque naquele momento é o momento do debate, é o momento do diálogo, que não terá daqui a 5 anos, 10 anos. Porque o que acontece, doutora, está na prática aqui de Câmara, né? O que nós já vimos? Nós já recebemos contratos com cláusulas muito bem redigidas e que foi excelente depois na condução da arbitragem, e nós já tivemos casos em que enviaram para nós, mas não era, vamos supor, com a eleição da nossa Câmara, era com cláusulas extremamente, assim, mal redigidas, né? Que nós, inclusive, tentamos uma mediação com as partes para tentar resgatar aquela cláusula de arbitragem, mas uma vez a gente conseguiu e nas outras oportunidades o advogado teve que judicializar para que o juiz preenchesse a cláusula. Então, veja quanto tempo que foi perdido. E por quê? Porque, às vezes, o advogado pensa no contrato, pensa no contexto, no conteúdo do contrato, vai lá, faz um Ctrl-C, Ctrl-C de uma cláusula muito mal elaborada, e depois, quando vem realmente o problema, aí tu vai enviar para a Câmara, e aí começa um novo problema, porque além de tu não resolver o problema inicial do contrato, tu tem ali uma cláusula que ela está doente, entre aspas, né? E aí, Gabi, o advogado que não atua com a arbitragem pode entender assim, esse negócio está nulo, está imprestável, então agora que eu vou para o judiciário. E não, se existe cláusula compromissória, ainda que ela esteja viciada, o que os tribunais entendem é que as partes elegeram a jurisdição privada, ponto. Então, vai ter que solucionar aquela cláusula para ir para a jurisdição privada. Isso. Né? Aí o que acontece? Tu leva essa cláusula lá para o judiciário, perde-se um tempo, que é para o juiz escolher uma Câmara ou outro item ali da cláusula que não esteja correto, para daí voltar para a Câmara de arbitragem, né?
Então, por isso que a gente sempre reforça com os advogados, cláusulas bem escritas. Tem dúvida, entre em contato com a Câmara. Né? Nós temos vários modelos, a gente ajuda também na redação da cláusula, porque isso é muito, muito, muito importante. A gente gosta muito também de utilizar cláusulas híbridas, como o doutor muito bem pontuou ali, MED-ARB, geralmente. Tem casos, eu até estava comentando com a doutora Maria, que teve um contrato de uma vez que nós auxiliamos na elaboração da cláusula, que só a cláusula, ela tinha 3 páginas. Aí eu não sei, aí eu já não sei também. Não, porque daí era uma cláusula MED-ARB JUDE, inclusive com a parte já com regras de nomeação de árbitros, com várias outras regras envolvidas, e era uma cláusula que remetia para a Câncer CBC. Então, imagina o teor do contrato, né? Imagina. E, Gabi, você apontou uma questão que hoje, em regra, temos o sigilo, né? Mas existem as arbitragens com a administração pública. Então, é possível entrar lá na Procuradoria de São Paulo, na AGU, e você vai ter acesso a essas cláusulas compromissórias. Isso, as cláusulas da é bem interessante, até para fim de estudo e aprimoramento aqui dos colegas, né? A AGU e a Procuradoria de São Paulo tem lá praticamente todo o procedimento arbitral e todo o encadeamento processual. Tem que ser público, né? Obrigatoriamente público. Sim, mas é de muita, muita importância a boa redação da cláusula. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Querem abrir o microfone? Vocês estão com a palavra ou querem encaminhar? Olha o Eduardo ali, o Eduardo não é mole não, sabe tudo esse Eduardo. Ou querem mandar aqui para o chat, a gente lê e o doutor Gabriel responde. Fiquem super à vontade. Aproveitem esse momento que temos aqui o doutor Gabriel, que tem um vasto conhecimento sobre o assunto. A sala mais bonita de todas é do Eduardo, tá vendo? Isso, Gabriel, generosidade. Passei aqui também para prestigiar. A gente sempre aprende muito com a fala do Gabriel, um colega aí especializado, estudioso do tema. Tá vendo, Gabi? A gente tem amigo aí, coisa aí. Quase todo dia nos prestigia aí com algum julgado, com alguma notícia que traz reflexo, né? Então, passei mesmo, foi para prestigiar tanto a Câmara como você, Gabriel, aí por mais um evento, por mais uma palestra feita aí sobre o tema. Eu estava numa outra sala debatendo questão condominial, aí eu falei, não, deixa eu pular aqui para outra aqui, que já deu aqui, já encerrou, né, e vamos embora, vamos para cima. Obrigado, Eduardo. Rafael Neves. Eu queria que o doutor me explicasse uma coisa. Por exemplo, eu quero fazer uma cláusula escalonada, sendo que o cliente pediu para, primeiramente, a gente negociar, depois mediar, e depois, se caso nenhuma das duas resolvesse, eu entraria em tribunal arbitral. Cada uma tem um rito, tem uma maneira de se utilizar. Isso tem que ser escrito na cláusula? Rafa, pelo que eu estou entendendo, é a cláusula escalonada que você está mencionando, né, Gabi? Então, primeiramente, a mediação, e não tendo êxito na mediação, você segue para a via arbitral. Inclusive, Rafael, esse material, não sei se você estava aqui no início, eu vou disponibilizar para a Gabi, e é para uso de todos, é aperfeiçoamento, e lá consta, como a gente viu, essa cláusula escalonada que você está precisando dela. O que eu quero saber é o seguinte, a negociação ela tem um rito, certo? Eu tenho que transcrever esse rito, a forma, a maneira que eu vou negociar. Negociação, que você diz, é a negociação direta? Pela negociação de Harvard, pela mediação. Não, você pode constar, quanto à negociação, que em havendo litígio sobre a matéria tal, ou
toda litígio envolvendo aquele contrato será inicialmente dirimido via negociação direta entre as partes, em que a parte A fará contato de tal forma com a parte B, aí ou pelo WhatsApp, ou por e-mail, ou, enfim, vai se estipular a forma com que elas realizarão aquela negociação direta, se estipulará um prazo após o início dessas tratativas de tantos dias, em não havendo solução após esse prazo, haverá obrigatoriamente ou facultativamente a observância da mediação, e aí com a Câmara eleita, através do regulamento de mediação eleito, e do mesmo modo, não havendo solução no prazo de tanto tempo a ser estipulado, também será dirimido definitivamente aí pela via arbitral, da forma com que a gente viu a redação. Eu penso que seria dessa forma. Obrigado. Qualquer dúvida, Rafael, se em algum momento tu precisares redigir essa cláusula, pode entrar em contato aqui com o pessoal da Câmara, a gente te auxilia sem nenhum custo, sem nenhuma, tá? De forma... Importante, porque cada caso é um caso, né? E tem essas especificidades, e aí o que a Câmara objetiva é prestar esse auxílio, porque em ela sendo eleita ou uma das eleitas, ela tem todo o objetivo que haja um bom transcurso, né? Porque às vezes... Até porque, só interrompendo rapidinho vocês, assim, o cliente, às vezes, também não conhece, né? E nós, advogados, devemos apresentar exatamente de uma forma mais objetiva e simplificada para que ele não tenha aquele susto. Sim. E aí é bem interessante também ter esse apoio da Câmara que a gente está colocando na cláusula, né? Para que não fique essas 3 folhas aí que eu ouvi. Por isso que eu fiz a pergunta. Nossa, ou ele foi muito detalhista, ou ele não soube resumir o que realmente tem que ser, né? Por isso eu fiquei na dúvida. Assim, nossa. Não, mas aí a questão, doutor Rafael, é que assim, existem contratos e contratos. Existem contratos sim. Por exemplo, contratos bilionários, né? Com certeza tem que ser bem... Né? Isso, aí, no caso, esse contrato em específico que eu falei aqui, que eu trouxe como exemplo, era um contrato de muitas questões envolvidas, né? E aí eles resolveram fazer assim por várias etapas e deixar tudo muito especificado, porque caso desse problema, eles não queriam nenhum tipo de discussão em relação à cláusula. Então é ok, não tem problema de também ser bem específico. Pode ser conforme o caso. Desde que tenham todos os requisitos que a lei exige na cláusula, né? Sim. Isso aí tem que ser observado. Mas o que eu me assustei foi a questão das 3 páginas de uma cláusula. Mas o Rafael... Sem problemas. Rafael, entra lá na AGU e na PGM lá de São Paulo, e quanto às questões dos contratos públicos, você vai ter acesso a cláusulas alongadas, o que não significa que elas sejam prolixas ou que tenham excesso. É realmente uma regulação proporcional àquele contrato, né? E, inclusive, entendi, obrigado. Essas da administração pública, às vezes, tem cláusula de dispute boards também. E aí, toda a questão do dispute boards vai estar regulada ali. É um outro método. Eu achei também interessante que pode colocar o judiciário, né? Você pode mesclar todos os métodos, né? Para que o cliente fique mais satisfeito e que vai ser resolvido, não vai ficar naquela. Gostei, obrigado, doutor, excelente apresentação. Doutor Rafael, até o final dessa semana, a gente vai estar disponibilizando para vocês o material que o doutor Gabriel fez e apresentou aqui, então tem os modelos também que o doutor Gabriel ali muito bem especificou, né, todas as informações que precisam constar, e como a doutora Gabriela falou, qualquer dúvida a gente está à disposição. A gente também aqui, como a Câmara da CINV, a própria CINV, entidade, tem interesse em a gente fazer outros eventos. Vocês podem dar as suas sugestões de temas também, porque a gente quer realmente difundir o Instituto, né? Tanto da arbitragem como da mediação. O nosso interesse é fazer com que as pessoas e os advogados tenham um maior conhecimento sobre isso, porque o que a gente vê muito é isso, às vezes, não, né? Falta de conhecimento, a falta de aculturamento, como o doutor Gabriel falou, né?
Que eu achei Deixa muito de importante usar essa sua fala. Porque tem medo. Porque tem do medo. desconhecido, né? Isso, exatamente. Então, a gente Você quer não conhece, você não tem segurança, você não vai indicar para o seu cliente, né? Então, isso, nosso colega exatamente. advogado tem que ser um parceiro nessa, né? Sim, não, e casou muito bem a sua fala com essa questão do aculturamento, né, da arbitragem, porque com o que a gente vem pensando e conversando entre nós aqui ao longo dos últimos meses. Perfeito. Mais alguém? Será que tem alguma coisa aqui? Deixa eu ver aqui se tem alguma... Acho que temos aqui. Ah, a Luciane está mandando a mensagem. Parabéns pelo evento e parabéns pela excelente exposição do Dr. Gabriel. Luciane. Obrigado, Luciane. Pela presença. Não queres abrir a palavra, Lu? Não queres trazer algum exemplo teu, prático, algum caso? Acho que não. Está em casa, já estão 9 horas já quase, Gabi. Então, pois é. Tem que descansar, Lu. Tem que merecido descanso, Lu. Não, é que eu estou no celular e eu não estava achando aqui o, o volume. Mas excelente exposição, doutor Gabriel, como sempre, né? A gente aprende muito, meu Deus. Fiz aqui algumas anotações, mas vou ficar aguardando também o material, Gabi. Sim, Obrigado. encaminharemos. Obrigada. Obrigada pela tua presença. Imagina, a gente que agradece essa oportunidade. Acho que a gente agradece, né, a presença de todo mundo que se inscreveu, que esteve aqui presente. A live vai ficar gravada, a gente vai tentar disponibilizar nas nossas redes sociais ou até no nosso site, e o material do Dr. Gabriel vai ser enviado para vocês ainda até o final da semana, provavelmente hoje eu já estaria encaminhando para todo mundo, tá? E a gente se coloca à disposição, se alguém tiver alguma sugestão de tema para uma nova palestra, né, algum outro evento online. Já fica o convite para o Dr. Gabriel novamente, né? Eu estarei como ouvinte, com muito gosto. As portas sempre muito abertas para ti. Inclusive a gente quer muito agradecer, tá, a sua disponibilidade, doutor Gabriel, o seu carinho, desde o primeiro momento em que eu entrei em contato, a Gabriela também entrou em contato, o doutor foi muito solícito, sempre muito educado, a gente está muito feliz com essa parceria e a gente espera que continue, né, nos próximos anos. Perfeito, recíproco, viu, Gabi? Viu, Maria, Eduardo, Luciane, a todos. Contem comigo, contem conosco. Muito obrigada. Então, tá bom, pessoal. E as portas, eu só queria dizer que as portas da subseção Timbó também estão abertas. Poxa, Raquel. Se o doutor quiser vir fazer uma palestra presencial, né? A gente está com uma parceria grande com a Câmara de Conciliação, vamos até fazer daqui uns dias um outro evento presencial também para divulgar a questão da arbitragem, a questão da utilização... Raquel, o dever de casa está com a Gabi. Ela que tem que marcar o dia, olha. Está com ela, está comigo, não. Então, tá bom, já vamos colocar aqui na agenda. Então, assim, a hora que quiserem vir, a Gabi e a Maria sabem do espaço que nós temos da OAB. Olha, eu gosto de duas coisas, ó. Arbitragem e viajar. Então, Então, mas fica o convite, né? Olha, perto de outubro, ele já vem para o Oktoberfest aqui. Também, ó, já... Aí já juntou 3 coisas, quer beber também, né, Eduardo? Aí o Eduardo vai querer vir junto, né, Eduardo? Já vem junto. Meu nome é pronto. Então, ó, a OAB, então, só para encerrar, eu sei que todo mundo está cansado, então a OAB de Timbó, né, eu, em nome de todos da diretoria, coloco a OAB à disposição, é sempre importante esse apoio que a gente dá, né, nesse tipo de palestra, então, assim, se sintam, a Maria e a Gabriela me conhecem, sabe que as portas da OAB aqui, só dizer, tem evento, estou dentro, apoio, não tem nada de muita complicação. Então, sempre serão bem-vindos, se preferirem fazer presencial também, eu já deixo as portas da subseção Timbó aberta para vocês. E é sempre um prazer participar do evento da Câmara também. Obrigada, Raquel, né? Obrigada pelo apoio também da OAB Subseção de Timbó, que nos ajudou com a divulgação e está sempre nos ajudando a divulgar o trabalho da Câmara aqui.
Então tá bom. Muitos agradecimentos aqui da nossa parte, né? A OAB, em nome da doutora Raquel, a FECEMA, em nome da doutora Luciane e ao doutor Gabriel, nosso ilustre palestrante. Certo? Então, pessoal, nos despedimos aqui. Foi um prazer. Muito, muito obrigada a todos e até uma próxima, em breve. Tchau, Tchau, tchau. Boa gente. noite. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada.